Boa noite, boa noite. Estamos chegando aí, mês de junho. Muita alegria, muito amor para todo mundo. É um mês que a gente sempre fica focado, né? Focado em encontros de casais, tantas outras situações. Como é bom esse mês. Que energia gostosa que passa pra gente, não é verdade? Hoje nós vamos ter aqui uma live, já está dado início, né? Um projeto aí da Prêmio Terapeutas de Valor, liderado pela nossa mentora Alessandra. E hoje eu vou ter uma parceria. A Neia, a terapeuta Neia, vai estar aqui comigo, participando dessa live. Vou convidá-la aqui agora. Agradecer a todos vocês que entraram aí para participar desse momento gostoso com a gente. Um tema muito desejado até, né? Às vezes as pessoas não percebem a importância, a necessidade de falar sobre este assunto. Qual é o tema? Falar sem magoar, ouvir sem ferir, o caminho na comunicação saudável no amor. E a pergunta, por mais que a gente fala muito sobre amor, será que essa comunicação saudável, ela está no nosso dia a dia mesmo? Será que nós estamos praticando essa comunicação nesse nível é, de, de um relacionamento assim, onde pode-se dizer mesmo que é saudável? O que você acha? A Neia acho que está tentando entrar, né, Neia? Não sei se deu alguma coisa errada aí, vamos ver. Já tô Eu vou aqui, te... tá não? Já por estou aqui, Rosângela. Por acaso eu não estou te vendo dessa vez. A última É, live que nós fizemos, as coisas do Instagram, né? Sim eu acho mesmo. que eu acho que tem a ver com a atualização do Instagram. Não deve ser isso? Eu Provavelmente. acredito que é isso. Tem muita coisa diferente acontecendo aí, as publicações dos rios, né? É muita coisa realmente que a gente não está conseguindo, às vezes, nem acompanhar o que a internet tem trazido para a gente. Mas vamos lá, se você já está presente, isso é o Bom, que mais já importa. Não estou é? aqui. Boa noite, Boa Rosângela. Boa noite, noite, Selma, que Ney. entrou aí. Quitéria. Sejam bem-vindas à Isso. live. Gratidão pela participação aqui conosco. Quem puder estar compartilhando aí, né, o nosso link, quem puder estar pegando e passando para outras pessoas, isso nos ajuda muito, viu? Isso nos ajuda muito mesmo. Mas nós vamos falar, como eu já havia dito aqui nessa introdução, né? A gente vai estar falando sobre os desafios da comunicação. Quem nunca passou por isso? Aí, esse mês de junho, a gente fala sempre que é o mês do namorado, dia 12 agora, dia dos namorados, né? Mas porque você é Exatamente. casado, porque você é casada, não significa, de forma alguma, que você parou de namorar. Ô, Neia, ajuda aí, né? Não é possível, não é verdade? A gente casou, Verdade. mas a gente tem que cultivar o namoro. A gente tem que continuar essa experiência maravilhosa, né? Então, a pergunta que nos vai nortear nessa noite é: É um por que pouquinho. falar sem ferir e ouvir sem se machucar é Peraí, um vou. desafio tão comum? Peraí, Por que rapidinho. isso é um desafio, né? Aí, quando eu penso nesse tema, pode resolver aí, né? Fica à vontade. Quando a gente pensa nesse tema, eu, particularmente, eu fui rever a minha própria história, né? Que é interessante lembrar que quando eu comecei a terapia, eu não sabia, eu não sabia nem explicar direito o que eu sentia, nem explicar o que eu sentia. Eu só chorava, eu me sentia sobrecarregada, eu dizia para mim mesma assim, ai, ninguém me entende. Eu falava, mas parecia que as outras pessoas não escutavam, né?
Com o tempo, eu fui aprendendo a identificar as minhas emoções, a comunicar com mais clareza as minhas emoções e o mais importante, eu fui aprendendo a ouvir sem me machucar tanto. Pense numa pessoa doída, machucada pela vida. Aí qualquer apertozinho, ai, ninguém me entende, ninguém me escuta, era uma lamúria, né? Isso a gente carrega desde a infância. Depois, a gente costuma levar para o casamento. Quando leva para o casamento, o negócio fica difícil. Mas, hoje, depois da terapia, eu ainda enfrento desafios, não tem como negar. Mas eu consigo falar com mais firmeza, eu consigo ouvir com mais maturidade, eu consigo guardar o meu coração com mais cuidado. Isso tudo a gente aprende na sala da terapia, entre nós e o nosso terapeuta. Nós conseguimos administrar as nossas emoções, buscar aquele equilíbrio e viver mais gostoso. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu e Neia, uma terapeuta colega nossa também ali, né? Terapeuta de valor. Mas eu queria que você se apresentasse aí, Neia, porque talvez tenha alguém nessa live aqui que não te conhece ainda. Vamos lá. Sou Neia, também terapeuta emocional, TRG. Estamos juntas na Premium de Valor, aprendendo, atuando, melhorando a cada dia, enfim. É isso aí. Rosângela já deu o início a respeito da falar sem magoar. Vou só acrescentar alguma coisa a respeito. Amar também é conversar, né, Rosângela? Saber entender o outro, ler os pensamentos. A gente tem que aprender a entender, interpretar, pensar primeiro para depois falar. Para isso, a gente não falar, às vezes, no ato das emoções e falar com mais leveza. E como a Rosângela falou, tudo isso a gente aprende com a maturidade, com terapia. Nós ensinamos tudo como a gente ter mais leveza no nosso dia a dia. É isso aí. Às vezes, as feridas emocionais da nossa alma nos levam até mesmo a passar insegurança na nossa comunicação, a viver sentimentos de rejeição, né? Até mesmo marcas da nossa história, às vezes leva a gente a viver, assim, momentos de orgulho, né? Momentos de orgulho. Às vezes a gente é tão machucado lá atrás que a gente quer ter validação. Aí a gente quer ter aquilo em todo tempo, em todo momento. Por quê? Porque faltou lá atrás. E a terapia nos leva a esse tempo, a esse espaço, a esse período, quando nós tratamos e passamos a ser um adulto com qualidade de vida melhor. Eu quero agradecer aqui a todos vocês que já estão aqui participando, né? O Neia, não sei se você viu aí, a nossa mentora. Vídeo, agradeço. Melhor aí. Mudei de fim. Que bom, obrigada, quando nós temos alguém aqui para nos ajudar, para nos apoiar, né? Obrigada, Alessandra. Estamos aí atentas. Boa noite, psicóloga Isabel, né? Que entrou aí na live também. Que o Senhor te abençoe. É um prazer te ter aqui conosco. Tá certo? Ô, Ney, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o porquê que a gente comunica mal, né? Por que a comunicação da gente às vezes é tão falha? Aí, porque a gente fala, às vezes, no mês dos namorados, como eu havia dito, né? O foco nosso, muitas vezes, é o namoro. O que é o namoro? É aquele período que antecede o casamento, né? Mas isso também reflete na vida, no namoro conjugal, na vida de casal mesmo, no relacionamento depois do casamento. E muitas vezes a nossa comunicação é tão terrível, tão falha, que pode levar a um desgaste tão grande, que pode levar ao fim do relacionamento. Eu falo que eu já assisti isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse comunicar mal entre o casal, né? Vamos lá. Muitas vezes nos comunicamos mal não por falta de verdade,
mas por falta de consciência emocional. Às vezes falta consciência emocional. Lá atrás, nós fomos ensinados a esconder sentimentos, a evitar conflitos, a Sim. engolir o que nos machuca. E quando falamos, muitas vezes já estamos feridos ou ferimos outras pessoas até sem saber, sem entender, sem compreender. Outras vezes falamos esperando que o outro adivinhe, que ele adivinhe o que nós estamos sentindo. Ou ouvimos na defensiva também, né? Nós ficamos na defensiva, não para compreender, mas para nos proteger. Aí você fica na defensiva, nos protegendo, que também não tá indo com os nossos sentimentos. Sim, A sim. comunicação falha, aí a comunicação falha entre ambos. Nasce a falta da escuta. Se não tem a escuta, como é que vai? Fica na pressa, você fica na falta de escuta, sempre com pressa, com medo de expor, muitas vezes. A gente tem medo de expor sentimentos, o que pensamos. E também isso acontece o quê? Acumula, né? Aí, de certa forma, vai ter um acúmulo. Quando o silêncio vira sobrecarga, que nós já falamos em uma das outras lives, a fala sai atravessada. Ela não sai clara, não sai nítida, para que o Verdade. outro compreenda e há um diálogo em meio a tudo isso. De certa... Aí o que, que acontece? A gente tem que falar com clareza, escutar com empatia, né? E a nos responsabilizar pelo que a gente sente. São passos de romper esse ciclo. Aí, falando dessa forma, a gente rompe o ciclo. Concorda, Rosângela? Algo a acrescentar? 100%, 100%. Olha, né, essa falta de comunicação também, por experiência, eu posso dizer, que muitas vezes é a pessoa seguindo um modelo. Às vezes cresceu em um lar onde a comunicação não era adequada, né? Às vezes cresceu em um lar onde a comunicação era gritaria, era xingamento. E quando chega, às vezes, olha só que interessante, né? Aqui eu estou lembrando de atendimento que eu fiz. Teve uma situação de uma pessoa que veio de um lar assim, de relacionamento muito tóxico mesmo, muitas palavras ofensivas entre os pais, entre os irmãos, né? Aí, de repente, essa pessoa se viu casada com alguém que veio com um contexto totalmente diferente. De uma família mais passiva, uma família mais equilibrada, né? Aí, o que acontece? Essa pessoa se sentiu em desconexão. Essa pessoa estranhou tanto o ambiente que procurou terapia para saber o que estava de errado. Para entender por que não estava feliz no relacionamento, porque havia associado a felicidade àquela bagunça que viveu na infância e na adolescência, né? Então, às vezes, é falta de um modelo saudável. Às vezes, a expressão errada, a comunicação mal feita é falta de um modelo saudável, que não assistiu isso lá atrás. E aí entra a terapia também, que pode entrar, abraçar essa pessoa, tratar esse percurso tão turbulento e tornar a caminhada mais saudável, mais agradável, né? Porque existe uma confusão muito grande entre sinceridade e agressividade. A gente, para ser sincero, a gente não precisa ser agressivo. A verdade deve ser falada, a verdade pode ser colocada, mas de uma maneira branda, de uma maneira tranquila. Por que eu falo isso, Nery? Que a palavra tem poder de destruir ou de construir. A palavra tem poder de curar ou de ferir. E olha, isso é sobre terapia, mas isso também é sobre cristianismo. Isso é sobre Bíblia. Porque lá em Provérbios 15:1 fala assim, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela provoca a ira. Olha só. Então, a nossa palavra, a administração do que nós falamos dentro da nossa casa, da forma com que nós comunicamos com as outras pessoas, não é simplesmente
uma coisa para falar assim, isso é algo que inventaram, é uma coisa que não tem nada a ver, eu posso falar do jeito que eu quero e tá tudo certo, tá tudo bem. Não, existem princípios que ensinam sobre o poder da palavra, tá? Existem ensinamentos na psicologia que falam sobre o poder da palavra. Se você observar uma pessoa que ela se diz e se vê infeliz, quando ela vai falar, ela se coloca como uma coitadinha, como uma pessoa sem luz, como uma pessoa infeliz, como uma pessoa até amaldiçoada. Tem gente que fala que parece que joguei pedra na cruz, Verdade, né? verdade. Não é? Eu já ouvi isso várias vezes, né? Se você que está aí participando dessa live, você ouviu também, comenta aí embaixo. O que você acha disso que a gente tá, que vocês estão ouvindo aqui? Se é isso mesmo, se vocês concordam, discordam com alguma coisa, né? Pode colocar aí para a gente estar lendo e partilhando também o seu parecer. Mas tem gente que começa, às vezes, a falar tão mal de si mesmo que ela entra em um estado emocional muito deprimente. Aí, de repente, vem a ansiedade, vem os pensamentos que só são cada vez mais negativos, né? E a pessoa começa a viver aquela carga. Começa a De forma sentir dores pelo corpo, porque o corpo somatiza, né? Ele expressa aquilo que você está levando na sua alma. Tudo isso por quê? Pelo mau uso da linguagem. A gente tem que usar o quê? Linguagem de gratidão, linguagem de esperança, de valorização. A nossa mentora aí gosta de dizer sempre, fala coisas boas, porque assim é. Porque se você coloca uma coisa ruim na sua mente, se você fala o que é ruim, o universo vai trabalhar para que aquilo aconteça. Se você diz que você é uma pessoa infeliz, querida, entenda, a felicidade dificilmente vai ser identificada. Você pode até, a felicidade bate na sua porta, mas você não vai conseguir abrir a porta para a felicidade entrar, porque você já vestiu a camisa da infelicidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o poder da palavra. A gente tem que vibrar coisas boas. É gratidão, gratidão ao próximo, gratidão a Deus, né? É palavras de esperança. Eu vou fazer isso, eu vou me programar, eu vou conseguir, Deus vai me ajudar, eu vou me esforçar. Palavras de esperança. Eu mereço, né? Mas às vezes a linguagem da gente é tão ruim, tão negativa. Se você não sabe, para fechar esse pedacinho aqui, né? Esse trechozinho aqui, essa minha breve participação te dá o poder aí de fala. Quando nós vibramos de maneira positiva, com gratidão, com esperança, com valorização, isso tudo melhora a nossa saúde mental. Como? Olha só, tem estudos que mostram que a palavra positiva e não a negativa influencia o cérebro a liberar dopamina e serotonina. O que são isso? São substâncias químicas que atuam no sistema nervoso da gente e que nos proporciona a sensação de bem-estar. Melhora o nosso comportamento. Há quem diga que é a química da alegria, né? Tem gente que até usa esse termo. É a química da alegria. Mas como que isso é liberado? É através dessa positividade. A gente não pode ser negativo. Praticando. Tá? Falar coisas boas. Gratidão, sempre, em todo o tempo. Mas fala para mim, né, como falar, como ser grato, como falar com as pessoas sem magoar o outro e sem acolher aquela mágoa. Será que tem jeito? Vamos lá. Falando um pouquinho do que você estava falando, as palavras carregam afeto, né? Então a gente tem que falar prosperando afeto em todas as palavras, e isso estimula o bem-estar geral, né? Sim. Vamos lá. Falar sem magoar. Falar sem magoar não significa evitar verdades. A gente não evita verdades, significa escolher como dizê-las. Escolher como dizê-las. É possível ser verdadeiro sem ser agressivo. É possível ser firme sem a gente ser duro.
de acordo da forma com que você fala, tudo muda. Às vezes, até um não, quando ele é bem dito, com a forma mais leve, mais clara, ele não dói. Não causa dor nenhuma quando você diz esse não. Muitas vezes magoamos porque falamos no calor da emoção, quando você está ali pesado, aí o poder da palavra tem outra dimensão, de outra forma. E antes a gente tem que processar o que vai ser dito. Guardamos tanto, a gente tem hora que a gente guarda tanto, que quando sai pesado. E aí magoa. Então, Daí o bom é pensar um pouquinho, né, Neia? Pensar com pausa. Pegou uma palavra que te machucou, não responde assim como dizem popularmente, na lata, não. Não guarda muito tempo, mas pensa primeiro. Vamos dar uma pausa, porque depois você fala com consciência. Aí você vai se perguntar o que eu sinto, o que eu quero dizer, como posso dizer de uma forma clara, sem ferir, sem magoar. Então a gente traz essas próprias perguntas para o nosso eu, antes de falar, mas isso não no poder das emoções. Isso antes. A gente para, com essa pausa você já consegue respirar, fazer essas palavras para você e depois falar. Essa fala vai vir com outro peso, vai vir com mais clareza, vai pensar no outro, né? A gente sempre tem que pensar no outro. E colocando os nós primeiro. Se você fala com clareza, você vai falar, isso não está me magoando, isso está me deixando mais leve. E consigo, o outro também fica mais leve diante da forma com que você fala. Sim. E isso é aprender. Na realidade, a gente tem que aprender a separar, né? O do outro, o eu. Então, a gente vai modelando. Ouvir com empatia, né, Ney? Ouvir com empatia. Né? O que é ouvir com empatia? É se colocar no lugar do outro. Será que será que ele está dizendo o que ele quer dizer ou ele não está sabendo se comunicar? Será que ele é ruim, é uma pessoa má ou é uma pessoa que está tendo dificuldade de se comunicar? É tentar entender o que está atrás da palavra. Isso ajuda muito. Exato. Porque aí você não vai estar acusando o outro, você vai estar partilhando com ele aquele conflito, aquele problema, dialogando, né? É uma partilha. Exatamente. Aí gera curiosidade, o outro vai ouvir com mais atenção, né? Enfim, vai haver uma conexão, uma paciência, uma leveza no ato dessa empatia, dessa forma como fala. É verdade. Desse peso. Porque, na realidade, a comunicação, ela é uma ponte. Ela tem que ser uma ponte que leva, que traz, e não uma arma de acusação, de verdades que não são da melhor forma ditas, né? Sim. Isso não incomoda. Isso, de certa forma, não incomoda. É verdade. É uma técnica também que é muito funcional, e eu falo que eu já usei. Quando tem alguma coisa que te incomoda, que nos incomoda realmente, na comunicação do outro, às vezes não só na comunicação, comportamento, né? Você precisa ter eu diria que a humildade de chegar e não é falar assim, fulano, você fez isso. Não estou de acordo. Não é isso. Você precisa de se aproximar da pessoa e falar, fulano, eu estou me sentindo muito mal com algumas coisas que estão acontecendo. Isso está me deixando triste, está me deixando magoada. Eu preciso da sua ajuda com relação a isso, porque isso pode até me adoecer. Então, por que eu falo de humildade? Porque muitas vezes é muito fácil a gente apontar o dedo. A gente falar do defeito do outro, falar da limitação do outro, não é verdade? É muito fácil. Muito tranquilo falar do outro. Mas é usar o eu. Eu me sinto assim. Ou seja, meu querido, você pode me ajudar? Entendeu? Olha, isso dá muito certo. Isso salva casamento, Neia. Verdade, salva casamento. É sim, porque aí quando você faz isso, quando você joga
que é você que está precisando É, da ajuda do outro, ele vai olhar para você com um olhar de misericórdia. Ai, que verdade. sentimento, misericórdia, não, né? Às vezes toca na nossa alma isso, ai, querer ter misericórdia. Aí, por isso, eu toquei no quesito humildade, tá? Humildade. Para ter relacionamento eficaz, feliz entre os dois, a humildade tem que estar nesse meio, porque nós somos seres humanos falhos. Eu disse nós, Nossa. eu não disse ele e eu não disse eu disse nós somos seres humanos falhos. E nós precisamos reconhecer as nossas limitações e externar também a nossa fragilidade. E está tudo bem, a tendência é só melhorar, tá? Casamentos fortalecidos são feitos dessa forma. Quem não casou, fique atento nas dicas. Fique atento nas dicas que são boas. Você tem que estar trabalhando juntos. A gente trabalha as emoções, o diálogo, a conversa, juntos. Tem que ter um espaço para esse diálogo, para chegar, conversar com humildade, simplicidade e resolutividade. Aí não pesa nem para um e nem para outro. Vai chegar numa resolução que seja bom para o casal, para os dois, para a vivência. Porque isso são coisas do dia a dia. Todo dia a dia a gente tem alguma coisa, o casal tem. Quando tem filhos, tem a discórdia, tem os problemas e tem que ter resolutividade com o casal, conjuntos. O resultado é Aí, outro e se torna mais leve, muito mais leve. aí a questão da linguagem tem que ser também com o filho. Aí já não é só com o casal. Não é assim? A linguagem tem que ser observada também nos relacionamentos pai e filho, né? Quando entram os filhos. Na conjunção. Exatamente. Eu quero Eu agradecer aqui a falei, Esther, minha cliente, que está aqui participando com a gente seja também. Tá bom? bem-vinda. Eu Gente, quem falei, ficar até o final vai ter a oportunidade aí de receber uma sessão de clareza, viu? E hoje vai ser diferente da outra live que nós fizemos. A live passada, nós fizemos o sorteio de uma sessão de clareza para uma pessoa. Dessa vez vão ser 2 sessões de clareza, sim, né? Mas a pessoa que ganhar a sessão de clareza, se ela for casada ou tiver namorado, vai poder fazer a sessão de clareza com os dois juntos. Olha que legal. Bacana, né? Agora, se você é solteiro, está livre, disponível, ganhou a sessão de clareza, aí é só com você. Mas fica até o final. Você sabe aí que tem alguma amiga que, de repente, precisa de umas dicas legais aí, né? Sobre a fala, sobre a comunicação. Manda o link, ainda dá tempo, para sua amiga, tá bom? Acrescentar mais alguma coisa, Neia? Ou a não, gente eu só segue o roteiro? vamos seguir. Só que eu falei assim, avaliar a questão das crianças, porque as minhas, por exemplo, ainda são piquititicas, né? Ainda não está nesse nível da adolescência, que aí tem que ter participação em conjunto. Mas em conjunto, entre aspas, Melhorando. não é? É, Em conjunto, entre aspas, porque a gente fala da linguagem, da questão da linguagem com todo mundo dentro de casa, mas o é, diálogo do casal é do casal, do filho não se casal, mete. exatamente. Filho não Só naquele se mete. trechinho. Quando o filho se mete, a coisa costuma desandar, mas isso é Não, tema para outra live. não, eu estava falando só relacionado a isso mesmo, só algumas questões do dia a dia, É isso. só. Mas a pergunta que fica, né? Como ouvir sem se ferir? Será que tem jeito? Ouvir o outro sem se sentir nenhum tipo de abalo? A verdade, a gente ouvir o outro nem sempre é fácil, tá? A gente ouvir o outro nem sempre é fácil. Principalmente quando o que nós escutamos toca nas nossas dores, quando nós escutamos algo que venha a nos confrontar. Ah, você fez alguma coisa errada. Aí vem né, aquela fala que te confronta, como isso é difícil. Ou, às vezes, uma outra situação, quando a gente se sente injustiçado. Dói demais, dói demais.
No entanto, existe um caminho de maturidade, tá? Ouvir sem levar para o campo pessoal. É uma coisa que a gente precisa fazer. Ouvir sem se ferir é lembrar que a fala do outro, na verdade, fala mais sobre ele do que sobre nós, tá? Quando nós conseguimos entender isso aí, o ouvir se torna mais tranquilo. O ouvir não afeta. O ouvir fica tão leve que às vezes a gente dá até risada. Você acredita nisso? A pessoa está ali entornando aquele monte de coisa e você está tranquilo, sem nenhuma oscilação, sem nenhuma dor, sem nenhum desconforto. É possível, meus queridos. É possível, tá? Ouvir sem se ferir, lembrar que a fala do outro é sobre ele. É ele que está te acusando, é ele que está te condenando, mas muitas vezes ele tá cobrando de você aquilo que ele mesmo é. Ou ele está cobrando de você algo que ele ainda não identificou, que não é sobre você, né? Às vezes a pessoa chegou tão turbulenta, tão cheia de problema e quer entornar em alguém. Isso acontece com muita frequência, geralmente com relação aos homens sobre as mulheres, tá? Não estou defendendo, não, tem o contrário também. Mas geralmente é sobre os homens, que chegam, tem problema na empresa e quer entornar, e despejar, e falar horrores, chega mal-humorado, né? E a esposinha nem sempre está com o emocional equilibrado para contornar essa situação, né? Mas o que significa, então, escutar com carinho e manter limites claros? Que é isso que a gente precisa. A gente precisa de escutar, dar ouvidos, tá? Com carinho. Isso com carinho o quê? Com respeito. Chegou turbulento, tenha equilíbrio. Quando um não quer, dois não brigam. Isso é fato, tá? Então, chegou turbulento, vai tranquilo, vai na serenidade, né? E só que deixando limites claros. O que seria isso? Eu até anotei aqui como seriam esses limites. O que é verdade que ele está falando, você recebe. Recebe como? Para trabalhar aquilo ali. Não, se que está falando, eu vou acolher. Isso aqui é verdade. Então, eu vou trabalhar, eu estou falhando nessa área. Ok, né? Agora, o que é exagero, o que é acusação, deixa embora. Deixa embora, você não é lixeiro para receber isso. Então, vai entrar pelos seus ouvidos, não deixa descer para o seu coração. Nesse caso, se é exagero e acusação, mantenha os dois ouvidos bem abertos. Bem abertos. Para quê? Entrar por um e sair pelo outro. E tá tudo certo. O coleguinha lá só tá precisando de extravasar, ele só tá precisando de se aliviar, coitado. E o que é a dor do outro, aí sim é acolher, tá? Talvez ele teve um dia difícil, ele não está querendo entornar em você, não está com acusação, ele só quer partilhar com você algo que ele viveu, porque está precisando de ombro, está precisando de apoio. E se é esse o momento, acolhe. Mas acolhe sem carregar como se fosse sobre você. Acolhe sem carregar, sem trazer peso para a sua alma, tá? Trazendo, na verdade, simplesmente dizer, eu estou aqui, conta comigo. Isso aconteceu dessa forma, vamos analisar, será que é desse jeito mesmo? Porque às vezes a pessoa está tão aflita que ele vê uma gotinha de água como um temporal. Mas é por quê? É porque ele está com o emocional totalmente desequilibrado. E nessa hora ele está precisando de um apoio, está precisando de um acolhimento, está precisando de ouvir uma sabedoria, tá? Ele está precisando de ouvir algo da sua parte de sabedoria. Você já sabe nessa hora, né? Se não tiver nada para falar, não coloque nada para acrescentar o sofrimento do seu parceiro. Às vezes, muitas vezes, é melhor a gente ficar calado, viu? Olha só, palavrinha de Deus, vamos lá. Provérbios 4, 23, se quiser anotar. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração.
porque dele procedem as fontes da vida. Então, no meu coração, eu não tenho que receber nenhum veneno, eu não tenho que receber nenhum lixo, eu não sou lixeira, eu sou amado de Deus. Você é amado de Deus, você não é lixeira, não, tá bom? Então, é saber realmente como você vai receber aquilo que está chegando até você. Isso é muito Verdade. importante. Não dá para levar tudo para o lado pessoal. A gente precisa de filtrar críticas, perceber o que é projeção do outro, entender que o lugar do silêncio e da escuta ativa precisa ser visitado, tá? Nós precisamos estabelecer limites, sim, mas estabelecer limites com amor, né, Néia? Com Limites com amor, com amor. Tem gente que empatia. estabelece limites, é com carranca, aquela cara feia, é revirando o olho, é revidando com palavras ofensivas. Não. Estabelecer limites com amor. Meu querido, não dá para a gente conversar agora. Vamos esperar um pouco. Depois a gente conversa, pode ser? Mas chega na boa, que ele que está exaltado vai ficar até sem graça. Vai ficar até com vergonha. Vai ficar até com vergonha de ver a sua leveza. Mas tá difícil essa leveza. Você que está me ouvindo. Ai, pastor, ai, terapeuta, eu não consigo isso. Eu não consigo, quando vou ver, eu já soltei as escribeiras. Ó, te contar um negócio? Eu ainda tenho vaga, eu ainda tenho horário para atendimento de terapia. E a minha amiga Neia também. Também. Terapia resolve isso, viu? Resolve, com certeza. Essa leveza é igual a já falou brilhantemente. Dá um gelo, ele vai repensar, meu Deus, por que que eu tô tão assim? Vou repensar no que vai chegar no ouvido da minha esposa. Porque no momento que ele acalmar, que a calmaria chegar, a conversa chega e resolve. É Bem tão bacana. bom quando É isso mesmo. resolve. É tão Não bom quando resolve, quando aquela tempestade tem. passa. Eu não vou entrar nos detalhes, mas quando Não. a calmaria se estabelece, o negócio fica tão bom. Menina, Fala mais nada, não. maravilha, é uma maravilha, é uma leveza, gente, é muito bom, e é desta forma mesmo. Quebra aquele gelo, ele muda, ele muda, ele Muda muda. tudo, O problema gente. Muda tudo. chegou, minha esposa tá zen, ela vai me ouvir no momento que Aí, eu me ó, acalmo. né? Exatamente, é isso mesmo. Comunicação saudável com amor. Como é que é isso, né? Conta pra gente. Vamos lá. Nem sempre amar é só sentir. É saber dizer. Já falamos, mas a gente tem que dizer o que sente, o que incomoda e o que precisa ser dito. E Exatamente. é também saber ouvir. Ouvir sem se armar. A gente vai ouvir e filtrar. Como a Rosângela disse com excelentíssimo, a gente vai filtrar esse ataque. Não é para mim? Então, não entra, passa direto. Essa comunicação é criada em forma de palavra. Como foi dito várias vezes, que a palavra tem que ser carregada com afeto. É presença no olhar. É pausa antes da resposta. É interesse real pelo que o outro vive. Então, é empatia. Já falamos sobre isso também. A respeito do ouvir, filtrar, esperar o momento e falar. É Exatamente. entender, é entender que o não se trata de vencer. A gente não pode vencer discussões, a gente tem que fortalecer a nossa relação seguindo desta forma. Aí se fortalece a união, a junção, a relação, agindo assim. No amor a gente tem que ter respeito, e é tão essencial quanto o afeto. A gente tem que nos respeitar, isso é importantíssimo, que gera conexão, essa amplitude. Então,
é essencial. Onde há diálogo verdadeiro, onde a gente conversa, a gente tem espaço para esse diálogo verdadeiro, há espaço para o casal crescerem juntos. Eles vão crescer juntos em relação tudo, nas vivências. O, Não é isso, né? Rodrigo? É Sim. isso mesmo. E a Luzia está perguntando aqui como posso ter essa comunicação de falar sem magoar. Você quer arriscar responder? Falar sem magoar. Como ter Na essa comunicação? Vamos lá, vou falar qualquer coisa que você melhora. Esse falar é igual nós falamos, a gente vai ouvir esse questionamento, vamos filtrar, e aí com pausa, com leveza, depois de filtrar, você vai responder dependendo de como foi dita, de como ele fez essa pergunta, esses questionamentos. Se foi através de uma agressão, através de uma discussão, dá uma pausa. Naquele momento não é o momento de resolver ou de conversar. Porque o outro, quando está alterado, ele também não vai conseguir ouvir o que você vai falar. Exatamente. Vai ser Então, só barulho. às vezes, vai virar um barulho, vai virar conflito, mas não vai ter uma resolução. Por quê? Porque ele não ouviu. Às vezes você Exatamente. fala até lentamente, até com pausa, mas dependendo de como veio a pergunta, veio os questionamentos, não vai fluir uma resposta. Concorda, Rosângela? Plenamente, plenamente. Uma situação também, é tipo assim, se a pessoa fez alguma coisa que você não agradou, né? Sempre acontece. Sempre tem alguma coisa fora do lugar na casa, né? Tá tudo arrumado, a pessoa chega e faz alguma coisa que não te agrada. A gente precisa de, primeiro, avaliar e entender até onde aquilo realmente é tão desconfortável, até onde aquilo realmente nos incomoda. Porque, às vezes, a gente está vivendo um momento que a gente está tão irritado que qualquer coisinha serve para a gente explodir, né? Tá. Então, é avaliar até que ponto aquilo realmente é errado. E a partir do momento que você percebeu, por exemplo, que aquilo te incomoda muito e que pode ser modificado, é chamar a pessoa para conversar. E não ficar jogando indiretas, não soltar frases soltas, né? É você chamar a pessoa e falar, olha, vamos conversar sobre determinada coisa? Fulano, tem acontecido isso, isso e isso. E eu sei que você não faz por mal, que você não é uma pessoa má, não é? Não dá para a gente pensar que o nosso companheiro, nosso cônjuge é uma pessoa ruim, é uma pessoa má, não. Não. Mas às vezes precisa Não de é. quê? De um esclarecimento. Se não é por maldade, às vezes é falta de esclarecimento. Porque às vezes, por exemplo, você fala assim, você pode fazer isso aqui para mim hoje? Você pode fazer isso aqui para mim? Aí o companheiro fala, posso, né? Mas na sua cabeça era como se você estivesse falando assim, você faz isso aqui para mim agora, mas você só falou, você faz isso aqui para mim. E na cabeça dele quando eu fizer, tá tudo ok. Aí passa uma semana, 6 meses, um ano. Não é? Mas o que acontece? A gente precisa saber comunicar. É falar, olha, eu sei que você não faz isso por mal, mas eu queria que a partir de hoje, a partir de agora, fosse diferente. Porque isso me incomoda. Isso me incomoda e já tem um tempo que me incomoda. Então, tá ok para você? Se você não se importar, eu vou estar te dando toque. Para de vez em quando você lembrar, porque você pode esquecer, é natural esquecer. Por que eu estou dizendo isso, Luzia? É porque a realidade é essa. Nós precisamos de abrir o nosso coração, tá? Nós precisamos de abrir o nosso coração para o nosso cônjuge, trazer clareza na comunicação, porque, olha, eu tenho aqui uma coisinha, um enfeitezinho, né? Isso aqui é uma lua. Mas por que eu estou te mostrando isso? A gente não tem curso de adivinho. A gente não consegue ler a mente de ninguém, nem do nosso companheiro. Não é assim? Então, se para melhorar o relacionamento a gente tiver de desenhar, desenha. Porque o seu cônjuge não é ruim. É só uma pessoa que pensa diferente. Então, quando você joga luz nessa situação,
na base do diálogo, de conversar, de expressar o que você sente, o que te incomoda, tá? Eu falo porque eu tive notícia uma vez de uma pessoa, um casal, que chegou a comemorar 60 anos de casados. Aí um dia, em um encontro de casais, o marido falou assim, quando for falar sobre quem deita do lado direito, quem deita do lado esquerdo, aí o marido falou assim, eu sempre gostei do lado tal, do lado direito. Mas como eu sei que ela gosta do lado direito, eu sempre dormi do lado esquerdo. O marido falou isso. A mulher falou, sério? Pois eu sempre preferi o lado esquerdo. E eu durmo do lado direito porque eu achei que você gostava do esquerdo. Olha só, comunicar, gente. Comunicar. É comunicar como se você estivesse comunicando com o seu amigo, com o mesmo respeito. É o nosso cônjuge, mas ele tem que ser tratado como amigo. Como amigo. Assim não fere. A gente não sai machucando nossos amigos. Não é verdade? Estendi um pouquinho demais, mas acho que ficou bem claro, né? Rosângela, tem uma pergunta para você aqui. Tem? A Esther perguntou direto para você. Olha aí, ó. Rosângela, o que fazer quando a pessoa vive na defensiva? Peraí, passou, peraí. Vive na defensiva. E mesmo quando você fala com calma, ela não entende. Se você está falando com calma, ela não entende, você já respondeu. Ela não está entendendo. A comunicação pode estar sendo falha, né? A comunicação pode estar sendo falha. É insistir um pouco mais, analisar suas palavras, porque às vezes no meio da comunicação tem turbulências. Às vezes tem algumas coisas ali que, por mais que você fale uma coisa, dá duplo sentido. Isso é um perigo também, né? Então, a gente tem que ter o nosso posicionamento bem feito. Se você está passando por essa situação, Esther, o melhor seria o quê? Sinceramente, se tem algo que te incomoda, coloca no papel. Escreve, escreve. Escreve como se fosse uma carta. E lê isso que você escreveu 3, 4 vezes, 5 vezes, até concordar que é aquilo mesmo que está muito claro. Que não tenha nenhuma confusão provável iminente ali, tá? E se você tem dificuldade de expressar para ele, entrega essa carta. É um caminho interessante também. Entrega essa carta. E depois que você entregar, que souber que ele leu, vai ler essa carta junto com ele. E aí vocês vão partir para um diálogo saudável e equilibrado. Você vai ver que vai dar muito certo, tá? Porque, às vezes, quando você está falando, você fala uma coisa, depois fala outra, e cria duplo sentido, duplo entendimento do que está sendo falado. Agora, com papel, ninguém vai discutir, né? Faça isso. Depois me conta. Deixa eu só falar alguma coisa a respeito disso. Sim. Aí, há um tempo atrás, houve também um questionamento, um problema, que para mim, era um problema. E conversando com meu marido várias vezes, dialogando, ele não entendia o que era aquele problema. Para ele não era um problema. Para ele não era. Esse problema era só para mim, porque me frustrava esses acontecimentos. Mas para ele não, estava normal. Aí esse diálogo foi um dia, foi 2 dias, até ele percebeu que não diretamente não o feria, não o machucava, mas aquelas reações me machucavam. E com isso ele foi entendendo, compreendendo e mudando alguns pontos para que fique fácil para mim e para ele. Pronto. Mas foi no primeiro diálogo? Não foi no primeiro diálogo, não. Conversamos vários diálogos. Ei, nós precisamos sentar, a gente precisa conversar. Algo não estava legal. Aí ele não compreendia. Aí a paciência passava, outro dia de novo. E por isso foram vários diálogos até ele perceber que estava machucando. E que ele tinha que me ajudar nessas mudanças. Pronto. Às vezes é um pouquinho mais de paciência e a gente compreender
esse ponto, às vezes está só magoando você, mas ele tem que entender que não magoa, mas você tem que explicar para ele que são atitudes e que tá te magoando e que ele pode te ajudar. Às vezes é mais ou menos isso. É verdade. Às vezes a gente quer que a pessoa entenda de uma vez só. Nós não somos assim, tá? Nós não somos assim. Por exemplo, são quantos evangelhos que existem na Bíblia? É um, dois, são quantos? Quatro, né? O que são os evangelhos? São os livros que contam a história de Cristo. É a mesma história, tá? É a mesma história, é o mesmo tema. Tem uma variação aqui ou ali, mas a história é a mesma. Por que 4 livros que falam sobre a mesma história, Neia? Porque a repetição faz parte do aprendizado do ser humano. No relacionamento não é diferente. Conversa uma vez, não deu resultado, vai de novo, vai lá outra vez, vai dar certo. Vai dar Para certo. quem sabe da terapia que nós trabalhamos TRG, sabe que a repetição em um mesmo cenário é o que nomeamos como reprocessamento. No fim, tudo dá certo. Dá certo. Tá? Tudo dá. Exatamente. É isso aí. As repetições. Muito bom, né? Muito bom. E aquela pessoa que às vezes fica sempre no modo de defensiva, né? É porque realmente ele se sente encurralado. Às vezes ele tem medo do que pode acontecer, né? Vai medo do abandono, medo da rejeição, medo da humilhação, né? Medo de não dar certo, medo de quebrar a cara, medo de viver a história do meu amigo, medo de viver a história do meu pai, da minha mãe. Aí a pessoa fica na defensiva. A pessoa precisa de perceber e sentir confiança no relacionamento para sair da defensiva. O dia que essa pessoa entender que não vai ser abandonado, não vai ser rejeitado, não vai ser trocado, não vai ser humilhado, você pode ter certeza, nesse dia você ganhou um cônjuge por excelência. Essa pessoa vai estar com você como é a proposta de um casamento, até que a morte os separe. Que aí você ganhou um companheiro que não vai abrir mão de você, ou uma companheira, né? Exatamente. Mas vamos lá, dicas práticas para aplicar hoje. Quais dicas são essas? Olha só. Respire antes de reagir, tá bom? Se dê pelo menos uns 3 segundos antes de responder diante de alguma coisa que não te agrada. Respira. Não vai falando direto, não. Porque esses 3 segundos, às vezes, se você respirar, né? Eu gosto muito de falar o que é. Cheiro bola, só para vela. Quem sabe do que eu estou falando, sinaliza aí para mim. Manda coraçãozinho que eu vou saber que você sabe. E quando você está respirando, enquanto você te dá esses 3 segundos, é o suficiente para aquela turbulência no seu cérebro se organizar e você ter o que dizer e você saber qual postura adotar a partir daquilo que você ouviu. Muitas vezes a postura é momentaneamente silenciar. Muitas vezes olha, essa conversa não pode ser agora. Depois nós conversamos. E ponto. Muitas vezes é isso, certo? Então, nós precisamos de ter este tempo antes da fala, para ser saudável. Respira. Escute com curiosidade e não com defesa. Às vezes a gente vai escutar uma pessoa e já sai assim, pode falar. Os dentes travados, né? Tipo assim, não estou com paciência nem para te escutar. Meu Deus, não pode ser assim, queridos. Não dá para ser assim. Nós precisamos dar ouvidos e tentar entender o porquê que a pessoa está dizendo aquilo. E não é questionar contra quem, porque nem tudo é ataque. Nem tudo é ataque. Às vezes a pessoa está te partilhando algo com você, querendo a sua
opinião e você já está recebendo aquilo como uma acusação. Né? Separa o tom do conteúdo. A gente precisa separar isso. O que que é? Às vezes o jeito que a pessoa fala machuca. Mas machuca muito mais do que realmente as palavras. Às vezes é o jeito, é a expressão. Tá, tô te esperando. Tudo bem? Verdade. Verdade. Né? Tudo bem? Pode falar que eu tô te ouvindo. E a carinha, misericórdia. Travada. Travada. Quem nunca passou por isso, gente? Dá vontade de ir lá e dar na cara do sujeito. Mais uma vez eu te falo, respira. Respira. Entenda que nem tudo é ataque. Às vezes a pessoa está num momento ruim, você não sabe como é que está lá dentro. Porque você não é todo mundo. Você é você, eu sou eu, cada um de nós é o seu próprio universo. Nós não sabemos como é que está a turbulência na alma do outro. A gente não sabe o nível da ansiedade que o outro está vivendo. A gente não sabe o que é que o outro trouxe de carga para dentro de casa. A gente não sabe. E a gente com aquela falta de paciência, né? Outra situação, já estou fechando aqui, gente. Ó, ainda dá tempo de chamar alguém para o sorteio, hein? Filtre o que é seu e o que é do outro. Nem tudo que falam sobre nós é verdade. Nem tudo que falam sobre nós é verdade. A gente tem que pegar o que é verdade para trabalhar aquilo. Mas se não é a nosso respeito, a gente não tem que acolher aquilo para a nossa alma, não. A gente não tem que ficar sofrendo por causa disso ou daquilo que falaram, não. Porque tem verdades que a gente assume como realidade na nossa vida. Meu Deus do céu, a gente tem que usar filtro. Filtro é necessário, não é vida de mentira, mas é algo que a gente precisa aprender a utilizar, é filtro. Tá? Não filtro do Instagram, do Facebook, do celular, não. Mas a gente precisa aprender a filtrar e analisar as coisas. Tá bom? Verdade. Não é? E uma outra e última dica aqui, uma dica prática também, para aqueles momentos de turbulência. Ore em silêncio enquanto você escuta. Tem gente que acha que a oração é só de joelho no quarto, é só na igreja, é só em voz alta, né? Não. Eu posso estar aqui falando com você, eu posso estar aqui te atendendo em terapia, ouvindo a sua história e, ao mesmo tempo, falando com o meu Deus a seu respeito. Exatamente. Pedindo ao Senhor para te dar clareza. Quantas vezes eu já fiz isso? Não foi uma nem duas. Certo? Então, é orar em silêncio enquanto você escuta. Peça a Deus sabedoria para ouvir com paz e não com dor. É uma chave que ajuda demais a conta. Você não tem noção do tanto que ajuda. Aliás, quem pratica sabe disso. Não é verdade? Neia, mas nós temos, então, esses sorteios para fazer aí, né? Vamos fazer esse sorteio, né? E são dicas práticas, viu? Vocês anotaram, né? Cada dica dessa da Rosângela, né? A live vai ficar salva. Pronto. A live vai ficar salva. Depois você no nosso feed e assista completa. Exatamente. Mandar para alguém, né, Neia? Que mande para alguém que precise ouvir isso, para o casal, para os casais em geral, para este mês. É especial. Para quem estiver com intenção de casamento, né? Também. Muito válido. Mas olha só, precisando de terapia, estamos aí mais uma vez, né? Falando. É só entrar em contato com a gente, comigo, com a Neia. Se você puder indicar essa live, que vai estar disponibilizada, né? Para alguma pessoa, vai ser muito bom para a gente e também para essa pessoa que eu tenho certeza que tem conteúdo muito bom que foi passado aqui hoje, né? Muito bom mesmo. Se você não nos segue, está convidado aí a nos seguir também no Instagram, vai ser sempre um prazer. Querendo falar com a gente, entra no direct, vai ser um prazer atender a cada um de vocês, tá bom? Neia, eu não sei se você planejou algo sobre o sorteio. Esse sorteio.
sorteio, porque eu tive uma ideia e eu vi que alguém mais teve a mesma. Vai lá. O que seria? Ao invés de a gente fazer um sorteio com essas 5 pessoas que restaram aqui na live, nós estávamos com um número bem maior, mas o pessoal vai saindo e a gente entende. A vida não está fácil para ninguém e o tempo é precioso, né? Mas compromissos estão aí. Mas nós estamos fechando com 5 pessoas. Qual a sugestão? Tem uma pessoa que entrou agora no finalzinho, foi a Adriana aqui da minha cidade. Seja bem-vinda e participe. Quem sabe você não ganha essa sessão com seu esposo. Aí, bacana. Olha, obrigada, Malvete, está aí na nossa live, Valdirene. Adriana, acho que é a que você disse que entrou agora, né? Foi, entrou agora no final. Emília Aparecida, muito obrigado. Tem Rodrinete, eu não sei quem é. Colocou aqui que vai ganhar, olha só, hein? Será que vai ser ela? Deixa eu ver mais alguém aqui, que eu não tomei muito tempo cumprimentando o pessoal, né? A Betânia, muito obrigada pela participação, muito obrigada mesmo. A Isabel, né, que é psicóloga, um prazer te ter aqui. Nilson, olha, bacana, que prazer te ter aqui. Tem alguém aqui de uma pizzaria, né? Pizza Drica. Coisa boa, é pizza, gente. Patrícia, minha cliente também, Patrícia, que bom te ter aqui, minha querida. Oi. Heloísa Cabral, minha prima. Moacir também, muito bom te ter aqui. Edjane, no Brasil, né? Silvia também está passando por aqui. Eu acho que são essas que estão, assim, que se manifestaram de alguma forma, né? Mas é o seguinte, o que eu queria propor nós vamos fechar a nossa live agora, neste momento, e ela vai subir para o Instagram, né? Aí, você fala, né, e se para você tá ok, dessa forma. Tá. Pode explicar. Qual seria o modelo? As 2 primeiras pessoas que colocarem um comentário dizendo por que merecem a sessão de clareza. Amém. Vai colocar por que merecem sessão de clareza, vão ser as ganhadoras. A primeira que colocar, eu mereço a sessão aí vai colocar por quê, né? Ok? Pronto. A primeira que colocar lá vai ter a sessão de clareza comigo. A segunda pessoa que colocar o porquê merece a sessão de clareza vai ser quem vai fazer com a Neia. Pode ser assim? Amei, arrasou. Por que eu merece? Você merece meu sonho, você é linda, poderosa. Ao meu ver, você merece. Mas eu quero saber o seu motivo. Por que você merece? Tá bom? Combinado assim? Então, quem colocar primeiro, vai aparecer lá. O primeiro que aparecer vai fazer comigo. A segunda pessoa vai fazer com a Neia. Ok? Pode ser assim? Gente, gratidão, viu? Quero agradecer. Hoje eu vou dormir com o meu coração quentinho. Vocês fizeram parte dessa live. Obrigada, viu, Neia, por tudo, pela participação. Foi linda a participação sua. Amei também fazer com você. Foi muito boa, muito gratificante. Passamos muita coisa boa para vocês praticarem. Pratiquem cada ponto que foi dito, porque essa relação tende a ser duradoura, tem de ser mais profunda, mais longa, enfim. Só positividade para vocês, para todo mundo que estava conosco nessa noite. É isso aí. E olha, dia 12 está chegando aí. Faça, se permita, crie a situação para ter um feliz Dia dos Namorados. Tá bom? Exatamente. Fiquem todos com Deus. Tchau para vocês, gente. Amém. Estamos aguardando lá, viu? Por que você merece. Aguardo. Conta pra gente. Aguardo para fazermos. Então, tchau. Valeu. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Obrigada.